Aleluia. Glória a Deus. Live, iniciando assim uma live sem avisar, de improviso. Mas meu objetivo é deixar essa mensagem gravada para que possa alcançar muitas pessoas que estão com os mesmos pensamentos que eu estou tendo, né? Eu decidi fazer essa live para poder abordar um tema que tem surgido, algumas perguntas que têm surgido esses dias, e eu achei oportuno, né, dar essas respostas não apenas àqueles que me perguntaram, mas me inspirei para que eu pudesse estar colocando isso publicamente na nossa página do Facebook e levando às nossas redes sociais. Depois vou estar colocando também esse vídeo no YouTube e compartilhando com todos os nossos amigos e seguidores. E o tema que eu vou abordar hoje, nesta live, é acerca da escola de ministérios. Muitas pessoas querem saber como funciona, o que significa escola de ministérios, né? E o segundo ponto que eu vou estar abordando é qual é a diferença de uma escola de ministérios e de uma escola teológica. Muitas pessoas confundem e, na verdade, são escolas diferentes, com finalidades e objetivos diferentes. Pois bem, a primeira, para ir abordando, eu quero trazer um fundamento das Escrituras. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 11 especificamente, o apóstolo Paulo aborda sobre os ofícios ministeriais, que é o ofício apostólico, o ofício profético, o ofício pastoral, o ofício evangelístico e o ofício mestral. Os 5 ministérios. E a seguir, que o apóstolo Paulo fala sobre os ofícios ministeriais, o apóstolo Paulo traz o entendimento de que esses ofícios têm um encargo, têm um objetivo que é amadurecer, dar crescimento, edificar o corpo de Cristo, até que o corpo de Cristo alcance a estatura de varão perfeito, ou maduro. Porque a palavra perfeito no hebraico vem da palavra tamim, que significa maduro. Não um perfeito que não há falhas, senão um perfeito que amadureceu e, ainda que venha falhar, assuma a responsabilidade sobre os seus atos. E é importante entender o objetivo da escola ministerial. Primeiramente, entendendo que há uma diversidade de ministérios. Há uma diversidade de ministérios. Quando eu falo de ministérios, eu não estou falando de dons ministeriais, de dons do Espírito. Estou falando de ofícios, né? Existe o ofício apostólico, que é dado àqueles que têm um chamado a serem apóstolos, né? Posso, ainda nessa live ou em outro momento, me aprofundar mais nas características e nas funções, nas atribuições de cada ministério. Amém. Bendiciones. Lá, pastor e profeta Susan, desde Costa Rica. Glória a Deus. Existe também o ofício pastoral, muito mais conhecido aqui em nossa nação, em nossa região, né? Todos já conseguem observar muito bem quais são as responsabilidades, as atribuições de um pastor. Também nós, como nação, nos identificamos muito com o ofício evangelístico, né? Aqueles que, pela graça de Deus, conseguem atrair as pessoas ao Evangelho, a conhecer acerca de Jesus. Mas também existe o ofício mestral, que também tem entrado muito em pauta, né? Tem se conhecido muito acerca dos mestres, daqueles que são os professores da igreja, que trazem um ensino. E aí, nesse ponto,
Aleluia. Glória a Deus. E nesse ponto, né, dos ofícios mestrais, já eu vou falar sobre os ofícios do apóstolo e dos profetas. Mas nesse ponto do ofício mestral é que há uma grande confusão acerca da diferença entre as escolas de ministérios e a escola de teológica, né? Porque as duas utilizam aí a educação como um meio para formar, né, uma visão, para formar estudantes, para formar conhecedores acerca das Escrituras. O problema é que a teologia, a maior ênfase dela, já respondendo um pouco da segunda pergunta, a maior ênfase da teologia é dar um título. É dar um título para alguém acerca de uma área relacionada às Escrituras. Shalom, pastora Jússi e pastor Pedro, que também nos acompanham. Então, a teologia visa dar um título, simplesmente. Não só um título, mas também dar um conhecimento teórico. Mas a escola de ministérios não. A ênfase é muito mais dar uma formação, uma capacitação, dar um treinamento para que aquele que está sendo treinado possa estar apto a poder cumprir as suas tarefas. Então, o tema escola de ministérios é muito, para mim, é muito mais esclarecedor acerca do propósito da igreja. A igreja não só é um organismo que é o corpo de Cristo na terra, que é uma voz profética, né, que é o corpo de Cristo na terra para solucionar os problemas, mas também o corpo de Cristo, ele deve se multiplicar, deve frutificar, ele deve dar crescimento. E para isso existem os ofícios ministeriais. Amém, glória a Deus. É um honor tenerla escutando. Os ofícios ministeriais, eles têm o objetivo de trazer, né, um crescimento ao corpo de Cristo. Né? Cristo estabeleceu através das suas autoridades, que é a igreja, os discípulos, os ofícios ministeriais, para que esses trabalhassem em unidade, porque Efésios 4 diz que há um só Deus, um só Espírito, um só batismo, e que nós deveremos trabalhar em unidade, cada um em suas funções. Talvez o grande problema hoje é porque não conhecemos as nossas funções no corpo de Cristo. Não sabemos em que área fomos chamados a trabalhar e nos dedicar, embora podemos trabalhar em todas as áreas, mas certamente existe uma área específica da parte de Deus que Ele quer nos direcionar. Amém, glória a Deus. Recebimos. Então, os apóstolos, qual é a função apostólica? Muitas pessoas pensam que apóstolo é aquele que tem igreja grande, aquele que tem muitos líderes debaixo da sua coordenação, da sua cobertura. E aí, isso fica uma grande pergunta, porque Jesus formou 12 apóstolos e esses apóstolos não tiveram igreja grandes e não tinham uma multidão de pessoas que lhe seguiam. O próprio Jesus formou 12, a sua congregação, no qual ele tinha um compromisso para formá-los, para discipulá-los, para treiná-los. Eram 12 pessoas, mais alguns allegados, parentes, amigos que caminhavam também próximo a eles. Então, qual será a função apostólica? A função apostólica é uma função, primeiramente, de educação, mas um apóstolo é como um construtor, é como aquele que recebe de um arquiteto um desenho, um projeto, e recebe o encargo de trabalhar junto com o arquiteto na construção de um plano. Então, um apóstolo é aquele que recebeu da parte de Deus uma visão,
recebeu um projeto e trabalha com Deus na construção desse projeto para que a obra de Deus se complete. Mas um apóstolo não pode trabalhar sozinho, ainda que este tenha a visão da parte de Deus. Podemos ver na Bíblia muitos exemplos, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Um exemplo deles é Moisés. Moisés também foi como um apóstolo, um arquiteto. Foi a Moisés que Deus o chamou no monte e lhe mostrou o desenho do tabernáculo, dos móveis, dos utensílios. Só que Moisés, apesar de ter recebido a visão, não foi ele que construiu. Deus encheu do Espírito Santo Bezalel e outras pessoas que foram cheias de habilidade, de dons, para construir os utensílios. Ou seja, ainda que recebamos a visão da parte de Deus, necessitamos de outros para trabalhar conosco. O apóstolo precisa trabalhar juntamente com o profeta. Qual seria a visão do profeta? O profeta não só é aquele que escuta a Deus e que é uma voz para trazer direção, mas um profeta também é um educador que serve como aquele que recorda tudo que Deus disse, que recorda a visão. Ou seja, o profeta é aquele que trata diretamente de comunicar ao povo. Dentro de um sacerdócio entre Moisés e Arão, podemos ver isso muito bem. O Senhor disse que Moisés seria a cabeça de Arão, mas que Arão seria a voz, o porta-voz. Então podemos entender que nesse sacerdócio entre apóstolos e profetas, o apóstolo geralmente é aquele que está mais voltado à intimidade, à visão do que Deus está lhe dando, e o profeta é aquele que está propagando esta visão, que está mais voltado a estar guiando o povo. Aquele que está mais próximo do corpo das pessoas. Podemos entender isso também como uma figura profética. Jesus falou acerca dos amigos do noivo e dos amigos da noiva. Os amigos do noivo são os apóstolos. Jesus disse: já não vos chamo servo, mas vos chamo meus amigos. Ele direcionou isso aos seus apóstolos. E os profetas são aqueles que estão com seu encargo de guiar, de recordar, de ornamentar pela palavra, pela visão. Aqueles que estão dentro do seu espaço geográfico, dentro dos seus territórios. Os apóstolos trabalham com as áreas legais e os profetas trabalham com as áreas também legais e jurídicas. Os profetas são aqueles que trabalham para aplicar a justiça de Deus em um território, enquanto que os apóstolos trabalham para desarraigar não só as influências de um território das trevas, mas também toda a arquitetura de confusão, toda a arquitetura babilônica. Também falando um pouco do ministério pastoral, muito mais comum, conhecido para nós. Os pastores são aqueles que lidam diretamente com o seu rebanho, com o seu grupo, os seus seguidores. O problema é que se somos simplesmente uma igreja pastoral e não entendemos do apostólico e do profético,
não poderemos desbravar áreas que o Senhor quer que nós desbravemos, que nós conquistemos, recuperemos. Vamos ficar sempre como um filho que está ali, porque é muito bom estar na casa dos pais, num ambiente melhor para se estar. Mas os filhos precisam também desbravar, conquistar os seus territórios e precisam trazer, né, as conquistas para casa, para a família. Então a igreja pastoral é aquela que recebe muitos cuidados, muitos suprimentos, mas geralmente não são treinados nas artes da guerra, nas artes das conquistas. Não são muito treinados nas artes do planejamento, de como superar as crises. E o ofício evangelístico, todos já conhecem, não somente se trata de ensinar o pecador o caminho do arrependimento, mas de levar todo aquele que está distante de Deus a conhecer o seu destino, de conhecer o seu propósito de vida. E os mestres são aqueles que trazem o entendimento, o crescimento, aqueles que trazem não somente a informação, mas a informação revelada ao corpo de Cristo. E esses 5 ministérios trabalhando em unidade, eles vão trabalhar para dar ainda mais crescimento ao corpo de Cristo. Esses ofícios ministeriais que eu estou falando, quando se trabalham em unidade no corpo de Cristo, o seu objetivo é dar crescimento, é edificar, é equipar, capacitar todo aquele que está em processo de formação, para que também se torne um ministro aprovado, para que também se torne um servidor do reino e possa amadurecer ao ponto de chegar na estatura de varão perfeito. É difícil se comparar com Cristo, com o Messias. Parece que nunca vamos chegar nessa estatura. Mas quando a Bíblia fala de alcançar a estatura de varão perfeito, está falando de uma consciência de responsabilidade. Todos nós devemos buscar alcançar esta consciência de responsabilidade para com Deus, para com os propósitos de Deus, para com o plano de Deus para a nossa vida, a nossa casa, a nossa família e os territórios que o Senhor nos designou. Porque nós é que temos que dar resposta ao Senhor, não é Deus que tem que nos responder. Deus já fez a parte dele. E Deus já constituiu legalmente seus representantes para que nós possamos crescer e amadurecer e avançar nos planos de Deus. O problema é que muitas vezes nós não amadurecemos porque nós temos problemas de relacionamento. E no meio dos processos para amadurecer, nós acabamos resistindo o lugar da nossa formação, o lugar da nossa instrução. E é necessário, primeiramente, maturidade para não sair dos processos de Deus. Portanto, uma escola de ministério, a ênfase desta escola não é te dar informação. É muito mais do que isso. A escola de ministérios é te preparar, te capacitar, te instruir, para que você possa continuar dando respostas corretas a Deus. É muito difícil entender para muitos como é que funciona uma escola de final de semana, uma escola de alguns dias. O que é que isso vai me acrescentar? Quando nós paramos para ouvir a Deus, para ouvir os ministros do Senhor,
quando nós paramos para receber de Deus e ser ministrados por Deus, com certeza nós temos muito a ganhar. Porque não se trata de tempo, se trata de qualidade de tempo. Muitas coisas que nós poderíamos passar anos e anos para aprender, quando nós nos assentamos para ouvir um homem ou uma mulher de Deus, que foi processado, que foi provado, que foi aprovado, aleluia. Quando ele vem e nos imparte algo da parte de Deus, então o nosso tempo é redimido. Não é necessário passar pelos longos caminhos do que este homem, esta mulher de Deus passou. Simplesmente corremos a nossa carreira e avançamos. Aleluia. Porque a escola de ministérios, o que ela vem, não é só transferir um conhecimento, mas é impartir uma unção, impartir uma sabedoria, compartilhar algo que venha não só informar, mas transformar as nossas vidas. E é interessante porque, embora no ambiente de receber o ensino simplesmente é o início de tudo, não termina aí, as coisas não se resolvem porque eu recebi o ensinamento, simplesmente me torna responsável e me traz entendimento de como enfrentar os meus desafios. Certa vez eu ouvi do nosso mestre, daquele que nos contribuiu na nossa formação, eu achei interessante ele dizendo que o treinamento do exército romano, eles treinavam muito forte. Era um treinamento muito arrojado, um treinamento muito intenso. E eles lutavam entre si com armas de verdade, para que quando eles saíssem desse treinamento, eles estivessem preparados para enfrentar os desafios lá fora. E esse ambiente de treinamento, esse exercício se chamava palestra. Assim chamava esse ambiente de treinamento entre os romanos. E hoje nós entendemos que uma palestra é um ambiente de informação, de instrução, um ambiente de capacitação. E muitas vezes participamos de palestras que nos confrontam. Confronta a nossa estrutura, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de ver as coisas. Então a palestra é um ambiente de preparação, de capacitação. Então quando nos assentamos para ouvir os ministros, estamos na palestra e muitas vezes ouvimos coisas que não queremos. Muitas vezes somos confrontados em nossa forma de ver, em nossa realidade, que nem sempre a nossa realidade é a realidade de Deus. Quantas pessoas dizem eu não tenho, eu não posso, não consigo? Porque foi se construída uma realidade que não é a realidade de Deus. Porque essa linguagem não é a linguagem de Deus. Deus não sabe o que é não ter. Quando não temos algo é porque Deus não entende que isso é o que nós precisamos para aquele momento. Porque as coisas de Deus vêm para as nossas vidas dentro de um propósito, dentro de um plano. Quando o Senhor quer nos transferir recursos, primeiramente, nós precisamos entender qual é o propósito desses recursos, para onde vamos, o que vamos fazer. Porque senão Deus estaria sendo um mau investidor. Todo investidor precisa saber para onde os seus recursos estão indo, para saber se vale a pena fazer esse investimento. Assim também acontece no reino de Deus. Portanto, a escola de ministérios, o seu objetivo
é treinar, capacitar, edificar, equipar o corpo de Cristo. E para isso, muitas vezes, vamos experimentar um processo que Deus nos trará de acordo ao seu plano e seu propósito, porque os processos não são iguais para todos, porque somos diferentes, temos propósitos diferentes, temos chamados diferentes, embora sirvamos o mesmo Deus e Senhor. Aleluia! Então, precisamos entender que a escola de ministérios vem para instruir, para equipar, para formar. Só que muito mais do que trazer o conhecimento, como a escola teológica propõe, a escola de ministérios vem para nos trazer uma unção, uma sabedoria, um direcionamento da parte do Senhor, que vai gerar em nós uma fé. Não só a informação, mas uma fé. A fé é uma realidade. A fé é algo que se aprende. É algo que eu posso demonstrar. Então, basicamente, essa é a diferença entre as escolas de ministérios, que podemos ver diversas espalhadas no mundo inteiro, capacitando, equipando, instruindo aos ministros. E essas escolas acontecem de ministros para o corpo de Cristo. Dificilmente se vê um evangelismo nessas escolas, até que acontece uma capacitação evangelística. Mas entende-se que aqueles que são de Cristo é que estão buscando capacitação. Aqueles que são de Cristo é que estão buscando aperfeiçoar-se, melhorar-se, crescer na visão de Cristo. Pois o mundo não entende ainda acerca do reino, não busca o Senhor. Então é necessário um evangelismo de campo lá fora, para que possa resgatar, para que possa trazer, para que possa recuperar aqueles que estão lá fora perdidos. E para finalizar, já entrando na segunda parte, qual é a diferença da escola de ministérios para a escola teológica? A escola teológica visa dar um certificado, visa dar um título, visa dar um conhecimento teórico, mas não prático. Ou seja, conhecer sobre as Escrituras não é o mesmo que conhecer a arte da fé, pois a fé é uma arte. Existem pessoas que são cheias de conhecimentos, mas têm pouca fé, pouca experiência com Deus. Por quê? Porque tem poucos processos. Porque sempre estão buscando conhecer mais e mais e pouco colocam em prática o que já conhece. Não estou falando contra a escola de teologia. Estou falando que a escola de teologia tem uma ênfase diferente da escola de ministérios. A escola de ministérios busca trabalhar com aqueles que querem ser ministros, querem servir a Deus. Não só querem conhecimento, mas querem compromisso com a visão do reino. Que sabem que estão sendo servidos, que estão sendo preparados, que estão sendo ensinados, que estão sendo equipados para se tornarem também aqueles que vão estar na linha de frente. Quando chegar o seu tempo oportuno, quando chegar o tempo de cumprir o seu ofício. Dentro da cultura bíblica, podemos ver que dentro das instruções divinas do Senhor, os sacerdotes, especificamente da casa de Levi, eram chamados a servir ao Senhor aos 30 anos de idade, a idade de entrar no sacerdócio. Mas
eles não entravam para servir diretamente antes, em média, aos seus 25 anos de idade, eles já se colocavam para servir e auxiliar outros sacerdotes que já estavam exercendo as suas funções e assim aprenderem seus ofícios. Isso é formação? Isso é uma formação por assimilação. Nós aprendemos não só com o que ouvimos, mas também com o que vemos. Aprendemos muito mais de ver outros fazer. Por isso que eu entendi, né, eu gosto muito da cultura dos hebreus, me identifico, mas eu confesso que no início desta busca, eu tentei correr muito rápido em busca do conhecimento. E eu entendi que se esse conhecimento não for me dado por Deus, não vai acrescentar em nada. Porque de que adianta ter um conhecimento no qual não vou saber usar e nem vou ter aonde usar, nem aonde aplicar. Por isso, a melhor forma de você adquirir o conhecimento é sendo o conhecimento compartilhado. Quando Deus quer te entregar algo, Deus prepara um ambiente, Deus prepara pessoas para te impartir, para te transferir, para te ensinar. Quando Deus quer te ensinar sobre um tema, por exemplo, Páscoa, o Senhor vai te chamar para ceiar com Ele. Porque esses temas não se aprende lendo livros. Esse tema se aprende quando você está em família, quando você está sentado à mesa, quando você está convidado para participar de um banquete. Aleluia! Porque é isso que vai produzir fé genuína. É uma fé que você pratica, que você experimenta. Não é só um livro que você está lendo. Por isso, eu falo aqui dessa grande diferença entre a escola de teologia e a escola de ministérios. A escola de ministérios busca ensinar na prática, dando treinamento, mostrando, ensinando exemplos práticos de como servir a Deus e de como alcançar tudo que Deus tem preparado para nós. E aqui eu já finalizo essa live hoje com esse tema. É a primeira vez que eu estou ministrando assim com um tema sem ser aquele tipo de pregação. E se Deus me permitir, farei outros temas para estar compartilhando aqui nas redes sociais. Um grande abraço a todos que estiveram conectados conosco. Pastora e profeta Suzana, desde Costa Rica. Ana Cristina, também, que está conectado conosco desde Rondônia. E a pastora Jússi, desde Aracati, no Pedregal, está conectada conosco. E outras pessoas que estarão também nos acompanhando na gravação nas redes sociais. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fique na paz do Senhor. Amanhã, às 10 horas, vou estar compartilhando também mais uma porção aqui nesta página, Missão Shalom. E vou também estar disponibilizando no YouTube. Né? Você que nos assiste pelo YouTube também vai estar recebendo mais essa porção. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente noite. Shalom, shalom.